Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma mensagem para o nosso coração nesta manhã, que se encontra aqui no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 21. Amém? Diz assim: Converte-nos, ó Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia! Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Irmãos, eu estava meditando essa mensagem e geralmente eu leio a Bíblia, mas tem alguns versos bíblicos que nos chamam muita atenção, e principalmente quando eu tenho a oportunidade de orar sobre aquele texto, né? Orar pedindo isso ao Senhor, porque na verdade a Bíblia ela é cheia de orações escondidas, né? Tem muitos textos bíblicos, né, que são orações que os servos de Deus fazem a Deus, os pedidos, né, as orações do salmista mesmo. A gente encontra muitas orações no livro de Salmos, e aqui ao finalzinho aqui do livro de Lamentações, o profeta chorão, né, conhecido como profeta chorão, Jeremias, ele faz essa oração. Ele encerra aqui o livro de Lamentações pedindo ao Senhor: Senhor, nos converte a Ti, né, e nós nos converteremos, né? E eu marquei esse verso bíblico e senti no meu coração de deixar para você nesta manhã, né? Tem textos bíblicos que a gente precisa orar sobre eles, né? E eu vejo aqui, é uma oportunidade de orar sobre esse texto, né? Porque é uma oração que todos os dias nós temos que pedir isso a Deus. Senhor, me converte a Ti, né? Me converte a Ti e eu me converterei, né? Então me busca, né? Como uma ovelha que está desgarrada. Em Salmo 119, no verso 176, o salmista ali ele fala isso: Senhor, busca o Teu servo, como busca uma ovelha perdida, como busca uma ovelha desgarrada, né? E aqui fala praticamente a mesma coisa, né? Converte-me, ó Pai, converte-me, ó Senhor, e eu me converterei a Ti. Renova os nossos dias como antes, né? Nós precisamos, irmãos, a cada dia nos converter ao Senhor, precisar ser buscado por Ele, porque muitas vezes estamos como uma ovelha desgarrada, não sentimos mais a presença de Deus, não ouvimos mais a voz de Deus, estamos como uma ovelha desgarrada, né? Até às vezes dentro do aprisco, né? Dentro da igreja, mas afastados de Deus, não ouvimos mais a voz do Senhor, não conseguimos ser guiados pela voz do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele quer te buscar, mas muitas vezes nós precisamos orar e pedir ao Senhor. A palavra do Senhor fala: sem mim nada podeis fazer, né? Então nós precisamos clamar sobre essas mensagens, esses textos bíblicos, né? Senhor, que o Senhor me converte diariamente, que a cada dia o Senhor possa me converter, e eu serei convertido, eu me converterei, né? Eu me voltarei para Ti, né? Olha para mim, me busca como uma ovelha que está desgarrado da Sua presença, às vezes não desgarrado do aprisco, mas desgarrado da presença, desgarrado do colo, desgarrado de uma intimidade com Deus. E o Senhor, Ele quer te colocar no colo, quer cuidar de você como uma ovelha que se perdeu. E quando nós nos perdemos, a ovelha, quando ela se perde, irmãos, ela volta machucada, ela volta ferida, ela volta cheia de carrapicho, aonde o Senhor precisa pôr no colo para tirar todo o carrapicho, para curar as feridas dessa ovelha. E ali ela sente o cheiro do colo de Deus, sente o afago, o amor de estar no colo do Pai. E muitas vezes nós precisamos disso, né? De estar novamente em intimidade com o Papai, de estarmos no colo do Senhor, sentirmos a voz dEle, ouvirmos a voz dEle, ser guiado pelo Espírito Santo.
né? Então nós precisamos clamar diariamente. Esse é um verso bíblico que falou comigo. Eu tenho certeza que Deus também está falando com você, né? Ore sobre esse salmo. Ore sobre o Salmo 119, verso 176 e sobre Lamentações, verso 21, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 21 de Lamentações. Ore sobre a palavra, há um poder muito grande quando nós oramos sobre a palavra de Deus, né? Então declare essa palavra e ore sobre esses versos bíblicos, né? Eu não sei se você é como eu, mas eu costumo ler a Bíblia e aqueles versos bíblicos que eu sei que daquela mensagem, pequena mensagem, eu posso fazer uma oração. E foi isso que eu encontrei aqui na minha leitura. Eu encontrei uma oração, né? E quantas orações não tem dentro da Bíblia, né? Onde os servos pede e clama ao Senhor por algo. E hoje oramos dessa forma, né? Converte-nos, Senhor, a Ti. E nós nos converteremos, né? Renova os nossos dias como antes. Nos leva de volta ao primeiro amor. Restaura em nós novamente esse primeiro amor. Restaura em nós a alegria da nossa salvação, né? Então, eu deixo essa mensagem. Ore sobre essa mensagem. E Deus, Ele vai te alcançar. Vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Tudo que Ele quer é um tempo particular com você. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.